pessoa querida! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Na Escola da Vida, porque sim, estudar é para a vida toda e para todas as vidas. Eu sou a Carla Mello e hoje nós vamos conversar sobre o tema: o que o Natal desperta em você? Bora lá? Muito bem! Este podcast nasceu não por acaso aí num mês muito intenso de emoções, não é verdade? Dezembro é aquele mês onde tudo começa, sabe, o acúmulo de todos os meses anteriores vai cair aqui, ó, bum! E aí a gente sabe que do meio para o final do mês a gente tem duas datas muito importantes e talvez até mais do que isso se você for uma pessoa que faz aniversário por esses dias entre Natal e Ano Novo. Mas a verdade é que essas datas, elas são simbólicas e elas carregam aí muitas emoções. E é justamente sobre isso que eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o que tudo isso vem nos ensinando ao longo dos anos. Existem aquelas pessoas que amam o Natal e adoram decorar a casa e adoram pensar no cardápio da noite, da ceia de Natal e como tudo isso vai fazer ali com que as pessoas se sintam conectadas, felizes, unidas. E tem aquelas pessoas que detestam o Natal, que não gostam porque pode ser que não tenha aí nenhuma conexão com essa questão mesmo da espiritualidade, da religiosidade, porque sim, o Natal, como a gente conhece hoje, ele é aí um evento cristão que tem a figura representativa de Jesus Cristo como um marco diferencial nesse contexto. E não são todas as religiões que comemoram o Natal, embora essa data ela seja mundialmente mais ou menos reconhecida e vivenciada, vai depender muito do contexto, porque se a gente olhar para a economia, o Natal é uma das épocas que mais vende, ou seja, aí há o objetivo do consumo. Se você vai olhar pelo lado de algumas religiões, o Natal tem toda uma representatividade aí do nascimento desse avatar, desta figura que foi muito importante dentro dessas religiões. Mas no nível microestrutural, como você lida com o Natal? Você gosta ou você não gosta? Ou você é indiferente? Como tudo isso vai mexendo aí com as tuas emoções? Você pode ser aquela pessoa que quando era criança tinha até medo do Papai Noel, ou esperava ali fazer uma barganha pedindo presentes da maneira como você se comportava. Existem muitas histórias que são despertadas em nós por conta desta data. Mas, de fato, o que importa para nós nesse momento, independentemente de estarmos aí fazendo uma comemoração com esse viés mais religioso, mais comercial, nós podemos olhar para essa data e nos reconectarmos com as nossas emoções. E esse convite que eu te faço é justamente para que você consiga lidar com essa microestrutura que é você em interação com a macroestrutura. E essa macroestrutura pode ser os teus familiares, os teus parentes, onde você vai ter que reencontrar, talvez, dependendo do contexto aí, reencontrar pessoas que às vezes você só vê nessas datas, nessas épocas, e entender qual é a tua conexão com essas pessoas, se você está fazendo isso de coração aberto ou se você está fazendo isso apenas como uma obrigação por conta dessa tradição que se criou e onde a gente está imerso. É importante que você olhe para isso com esse olhar curioso da educação emocional, tentando entender quais são os estímulos ou gatilhos que se ativam, por exemplo, quando você reencontra familiares, parentes, né? Porque familiares geralmente a gente se refere
pelo menos pode ser que vocês pensem de outra forma, né? Aquelas pessoas mais próximas, o núcleo mais central das pessoas que estão aí compondo a tua família. Os parentes já estariam nesse nível um pouco mais amplo, onde você de fato não tem tanta intimidade, digamos assim, com essas pessoas, embora exista esse laço aí de conexão. Mas quando você vai reencontrar essas pessoas, muitas vezes podem surgir gatilhos do tipo, se você é uma pessoa solteira, nossa, você ainda não casou? Já tá com mais de 30 anos e ainda não casou? Ou se você é uma pessoa casada, e aí, você ainda não tem filhos? Quando é que você vai ter filhos? E são perguntas que podem parecer perguntas mesquinhas, mas que mexem muitas vezes com as nossas emoções. E sim, aqui a gente precisa entender que essas emoções elas podem trazer necessidades que estão sendo invadidas, porque de repente se é uma pergunta, você ainda não teve filhos, você já está casada há 6 anos e não tem filhos, quem sabe eu fique com uma irritação, porque o que acontece? Eu tenho uma necessidade de privacidade, de ter o meu espaço, de fazer as minhas escolhas, e essa pessoa está fazendo uma inquisição, porque existe aí um contexto social onde pressupõe-se que as pessoas casadas devam ter filhos. Percebe? Aqui são aprendizados, não é nem questão de colocar entre certo e errado, é uma questão de a gente olhar para essa dança, como eu já mencionei no último episódio, e ver onde a gente vai se encaixando. E às vezes a gente não quer dançar naquele ritmo que as pessoas querem colocar a gente dançar, não é verdade? Então fica aí esse convite para que você reflita sobre o seu Natal e aprenda principalmente a respeitar e aceitar suas escolhas, porque se você é uma pessoa que não gosta dessas datas comemorativas, e seja ele o Natal ou qualquer outra data comemorativa, tá tudo certo. Você não é obrigada, ninguém é obrigado a nada. Só que muitas vezes, como a gente tem essa macroestrutura social onde temos nossas máscaras que precisamos estar interagindo com as pessoas, acabamos simplesmente vivendo no modo automático. E aqui o convite é para que a gente dê um passo atrás e saia desse modo automático. O que esta data especificamente causa em mim, ativa em mim, porque na verdade ela não é a causa, ela tem aí uma interação onde coisas que estão aqui em mim vão ser estimuladas e nós estamos pensando aqui pelo olhar das emoções. Então reflita, o que é o Natal para você? O que ele desperta em você? E acolha, se é algo positivo que te faz se sentir feliz e trazer essa conexão entre as pessoas, trazer essa necessidade de pertencimento, de família, de diversão, de comemoração, aproveite. E se você é aquela pessoa que, por outro lado, não gosta dessa data, gostaria de ter um pouco mais de privacidade, de ter ali o seu espaço preservado, talvez não buscando tanto uma interação, se entenda nesse contexto e respeite-se. E tá tudo certo, você não é uma pessoa errada porque você não gosta do Natal. Lembre-se que estamos aqui como aprendizes e nessa escola da vida, o certo e o errado é algo que está muito além das nossas percepções. A gente coloca tudo como certo e errado e isso nos deixa naquele lugar de que só temos essas duas opções. E não é verdade, a gente pode transitar. Por isso a dança, essa metáfora da dança como algo que às vezes a gente vai dançar e vai pisar no pé de alguém, querendo, sem querer, mesmo sem querer, ou às vezes a gente está dançando ali fora do ritmo e tá tudo certo porque estamos como aprendizes nesse processo. Além disso tudo, também quero te convidar a aprender um pouquinho mais sobre toda essa simbologia do Natal no sentido de compreensão e aquisição de conhecimento mesmo de como que aqui no Brasil, um país tropical, muitas vezes os símbolos que nos vêm do Natal, né? Eu até estou aqui de camisa vermelha, por quê? Porque a gente sempre associa o Natal com vermelho. Mas de onde que vem isso? De onde vem a neve? A neve no Brasil, no Natal? Peraí, né? Não é muito assim que as coisas funcionam.
É legal também a gente trazer esse processo de aprendizado, tanto pelo viés da educação emocional, como também por esse viés de trabalhar com a nossa mente pensante e refletir criticamente sobre determinadas questões culturais que estão aí colocadas. Ah, o Natal pode significar tal e tal coisa. O que é mais convencionado no Natal aqui? Talvez aquela questão do arroz com uva passas possa te trazer aí uma grande reflexão de aprendizado, se você é a pessoa que gosta ou que não gosta das uvas passas. Veja como a gente pode tornar esse momento de aprendizado também muito leve, se a gente não entrar naquele lugar de julgamentos e rigidez onde não vamos querer aceitar o outro da maneira como ele pensa. Então, se de repente eu sou uma pessoa que não gosto do Natal, a minha mãe ama o Natal e eu fico ali irritada com ela, estressada porque eu não consigo entender e nem compartilhar empatia com ela porque ela gosta do Natal e eu não. Vamos tentar sair desse lugar e trazer a nossa empatia, porque de fato essas datas comemorativas, claro, o Natal com essa simbologia maior, que talvez tenha aí a ver com uma questão de nascimento, de renascimento, de a gente se olhar e de fato se transformar internamente como sendo nós mesmos, esses avatares de nós mesmos, esses deuses e deusas que podemos ser, porque se olharmos no fim das contas, todos nós importamos, todos nós somos muito importantes e seres individuais e únicos. E essa é a grande verdade, essa é uma chave de leitura que pode ajudar a gente a olhar para o Natal como esse momento de aprendizado, de renascimento e ressignificação. Claro, tudo isso é apenas um convite para que você pare um minutinho e pense sobre tudo isso. Talvez você já tenha pensado até muito mais do que tudo isso. Então, se você quiser deixar aí o teu comentário sobre o que é o Natal para você, você pode colocar aqui nos comentários. E para além disso, eu quero deixar aqui uma tarefa, um pequeno exercício de conexão para que você possa aí chegar no seu Natal de uma forma mais íntegra, mais inteira, se entendendo nessas necessidades e sentimentos que você tem. Antes de você ir para esse encontro familiar ou com amigos, procure parar um pouquinho, fazer aquela conexão de respiração que eu já venho falando para vocês, inspirando e expirando profundamente, se colocando nesse momento. E se pergunte o que o Natal significa para você. Quais oportunidades o Natal pode te trazer? E oportunidades aqui pensando nas necessidades. E as necessidades, elas são humanas e universais. Então, eu tenho às vezes uma necessidade de pertencimento, por isso eu vou passar o Natal com a minha família ou com os meus amigos. E por outro lado, pode ser que eu tenha essa necessidade de pertencimento, mas não consiga usar essa estratégia de passar o Natal com a minha família e com os meus amigos. Alguma estratégia para que eu chegue ali a suprir a minha necessidade de pertencimento. Por outro lado, se eu tenho uma necessidade de privacidade, de espaço, quem sabe existe possibilidade de eu negociar essa estratégia de estar ali em coletivo nesse momento do Natal? Ou talvez eu possa minimizar os danos dessa convivência que talvez me afete e desperte aí emoções e gatilhos negativos em mim. Quando eu tomo consciência disso, perceba que eu já vou para esse lugar, para esse evento, sabendo das minhas limitações, inclusive sabendo daquilo que eu posso impor como limite. Isso é inteligência emocional, é a gente usar essas possibilidades a partir dessa reflexão antes de ir para a ação, percebe? Então fica aqui este convite para você e quero também finalizar esse episódio de hoje com um poema do nosso querido Fernando Pessoa, que eu descobri agora sobre o Natal e quero compartilhar aqui com vocês porque poesia é algo que me toca muito, me preenche, me traz uma sensação de plenitude
e te convido a ouvir de fato com o coração esse poema que eu vou recitar aqui. O título deste poema de Fernando Pessoa se chama Natal. Natal, na província neva, nos lares aconchegados, um sentimento conserva os sentimentos passados. Coração oposto ao mundo, como a família é verdade. Meu pensamento é profundo, por isso tenho saudade. E como é branca de graça a paisagem que não sei, vista por trás da vidraça do lar que nunca terei. Desejo a todas, todos e todes um Feliz Natal e que essa felicidade venha de dentro para fora, independentemente dos seus gostos ou não em relação a essa data, que você possa lembrar que quando eu estou com o outro, com a outra pessoa, existe um ponto em comum entre nós, que é a humanidade. E a humanidade, ela pode ser fortalecida através dos laços da empatia e do amor. Feliz Natal! Te encontro no próximo episódio.